Seja bem-vindo ou bem-vinda a um momentinho 7h37, Café com Marketing. Propósito é o centro de comando da gestão. Anota isso, pega papel e caneta. E você que é gestor, você que é líder da sua marca, você que está comigo aqui para fazer gestão, para fazer liderança, para fazer negócios crescerem, como é que a gente faz as empresas ganharem negócio, ganharem market share, ganharem valor, ganharem resultado através do marketing? Primeiro conceito básico, antes de qualquer ação, estratégia, barulho nas redes sociais, enfim, a pergunta que fica é: a tua marca, ela tem um propósito claro e comunicável? Reflita sobre de 1 a 10, o quanto que a tua marca, seja ela pessoal ou empresa, seja ela corporativa, né, no sentido de equipes, no sentido de grandeza de empresa mesmo, a tua marca, o teu business, ele tem um propósito claro, comunicável diante do mercado a respeito daquilo que você serve o mercado. Isso é o que embasa toda a comunicação. O propósito é o centro de comando da gestão, não só da gestão de marketing, mas também da gestão de negócio, da administração do negócio. Então eu quero que você fique comigo aqui nas próximas lives, nas próximas transmissões. Essa semana a gente vai falar sobre isso, onde o propósito é o centro de comando da sua gestão. Quando o propósito é claro, presta atenção, quando o propósito é claro, ele se torna critério de decisão. Você sabe como gestor, como CEO, como diretor, ao que dizer sim ou não. É uma fase, não é uma fase bonita no site, ali uma seção bonita no site, onde eu coloco minha missão, minha visão, meus valores apenas, mas de forma muito clara na gestão. O propósito, ele define, presta atenção, ele define prioridades de comunicação, sim, mas também de comportamentos que reverberam aí a questão do atendimento junto ao seu cliente, a questão de como que sua equipe é produtiva ou trabalha defendendo os valores, os princípios e a própria camiseta que se veste ao produzir serviços e produtos, o que entrega e o que sai do seu plano de negócios, o comprometimento, tudo é definido através do propósito corporativo que está muito relacionado com a cultura organizacional. Ah, mas Aline, o que propósito como centro de comando de uma gestão tem a ver com marketing? Ora, orienta projetos, orienta investimentos, orienta contratações. Aí quando a gente pensa em marketing, investimentos em contratações de ferramentas e não só equipes de trabalho, mas isso também está relacionado desde a captação do cliente, desde a ponta do business, que é justamente a captação do cliente, aquela imagem que eu quero passar para o mercado, começa por aí, na minha definição de propósito. Então, quando eu tenho propósito, eu tenho o foco e eu elimino dispersões, inclusive a respeito daquilo que eu vou comercializar ou não. É muito comum em trabalhos de consultoria, quando a gente revisa onde estão os gaps de retorno sobre investimento em marketing, a gente revisa justamente a questão do propósito corporativo, porque quando eu tenho um propósito desalinhado com a comunicação que eu estou fazendo, eu atraio cliente e público errado. O resultado disso nunca é bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao olhar para a gestão de marketing é pensar, será que o meu propósito está alinhado com a comunicação, tanto do público interno quanto externo? Lembra que o público interno é aquele que produz e que me dá mais margem de lucro na produção, no bom atendimento, na qualidade da entrega. E o público externo é aquele feedback satisfatório do meu cliente, a evangelização do meu cliente, que é muito mais barato a captação de público do que através de campanhas quaisquer. Então, quando eu tenho um propósito bem definido, eu entendo que propósito de fato é o centro do comando da gestão, eu vou estar fortalecendo uma cultura que é interna. E o mercado vai sentir, o mercado vai receber, e eu vou alinhar a minha equipe de forma precisa com as instruções desse propósito. O que é propósito corporativo? Proposta de valor. É aquilo que eu entrego, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu me desenvolvo em termos de habilidades, aquilo que faz eu representar o meu mercado, aquilo que eu faço todos os dias bem feito para vender, para comercializar, mas com fim em servir o outro, através do meu produto, através do meu serviço. Então hoje eu quero que você inicie o dia
pensando justamente se o seu propósito é o centro, de fato, do seu comando de gestão. Logo, pense, a minha marca, ou eu empresa, a minha marca pessoal, ou a minha marca corporativa em nível de equipe, ela tem um propósito claro e comunicável? Claro, porque eu tenho isso no meu plano de negócios escrito e comunicável. Isso aparece no meu site, nas minhas redes sociais. E como que aparece? E aparece também nos meus comportamentos, aparece também na forma como eu atendo meu cliente. Lembra de toda a jornada de relacionamento do cliente. Aparece no momento que eu capto meu cliente, no momento que eu me relaciono com ele, no momento que eu faço o pós-venda, no momento que eu tô atendendo ele, no momento que eu tô dando suporte para ele. Aparece esses meus princípios de valor, aquelas coisas que eu não abro mão. Eu vendo lá que eu sou uma empresa responsável, sustentável, honesta, transparente. Será que isso aparece no processo do meu relacionamento com o meu cliente? E se aparece, como que aparece? E como que eu posso melhorar isso? Porque à medida que eu vou melhorando, eu vou ganhando vantagem competitiva. Para a gente encerrar, fica um insight firme e forte que sem propósito você tem uma gestão reativa e não proativa. Presta atenção, sem propósito, a sua gestão ela é reativa e não proativa. Significa que todo o mês você vai acordar no vermelho com contas para pagar, porque você tem conta de luz, conta de internet, você tem o quadro funcional para pagar, você tem o computador para pagar, as contas já começam no primeiro dia do mês. Só que se você não tem propósito, você tem uma gestão reativa, você está todo mês correndo atrás porque você não cria fidelização com o mercado. Com propósito, você tem uma gestão intencional. Você tem uma gestão intencional que não é apenas captar recursos todo mês, mas sim fazer a diferença na sociedade, e isso traz muita receita, isso traz muito valor, isso traz uma sustentabilidade de negócio. E isso está embutido em todas as grandes marcas que você conhece aí no mercado, que um dia foram pequenas e que hoje são grandes, porque trabalham em cima desses conceitos. E que a academia já valida que assim é e assim funciona, tá? Então, essa é a minha orientação de hoje. Reflita de 1 a 10 o quanto que a tua marca tem um propósito claro e comunicável. E amanhã a gente segue mais com esse papo, porque propósito claro é igual a estratégia de marketing precisas. E vou te explicar um pouquinho mais como é que você transforma esse propósito em estratégias de marketing precisas. Agora, antes de a gente transformar propósito em estratégia de marketing precisa, eu preciso fazer você refletir a respeito disso. Você tem um propósito claro? E por que a gente está falando de tudo isso? Né? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque isso tem a ver com identidade e posicionamento. Semana passada a gente falou muito sobre, aliás, se você quiser resgatar aí as transmissões da semana passada, alguns insights, a gente refletiu muito sobre quem eu sou. Eu tenho clareza sobre o que eu sou e o que eu represento. Também pode ser em nível eu empresa ou nível eu marca grande, né? De equipes grandes, de corporações. Mas eu tenho clareza sobre o que eu sou e quem eu sou, a minha função diante do mercado. A identidade e o posicionamento começa por aí. A identidade começa sobre eu tendo clareza de quem eu sou e passa por essa questão de propósito. Se eu não tenho clareza sobre quem eu sou e se eu não tenho clareza sobre o meu propósito, e depois a gente vai dando sequência a essas conversas, enraizando identidade e posicionamento, eu sou só mais um no mercado. O que faz eu ser diferente no mercado é justamente a minha identidade e o meu posicionamento. É isso que vai me trazer valor de mercado. Quando eu tenho identidade e posicionamento, eu tenho uma distância em relação ao concorrente, porque eu sou único, eu brilho, eu lidero, eu influencio a massa, né? E se eu faço isso com servir, unindo o servir, ou seja, unindo a esse propósito que a gente tanto fala, eu consigo naturalmente um destaque e uma força, uma base, tá? Então a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso ao longo de muitos dias, porque identidade e posicionamento é algo que faz a diferença das empresas, é o que torna as empresas amadoras e empresas sérias, especialmente no ponto de vista de marketing e, lógico, de gestão. Dito tudo isso, te desejo um excepcional dia.
E a gente volta. Vou deixar caixinha de perguntas se você quiser compartilhar suas ideias, se você quiser responder, se você quiser ajuda, trocar insights. A gente está aqui neste momento para isso, para servir, para crescer, trocar experiências e cada vez sermos marcas, pessoas, gestão e lideranças melhores. Até a próxima. Faça um excepcional dia.